Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, diante da sua companhia, para juntos, pela nossa TV, A Caminho da Luz, estudarmos o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos estudar um capítulo fantástico. Eu gostaria de iniciar o estudo de hoje dizendo que se você está assistindo pela primeira vez, assista até o final. Mas que você, ao longo da semana, guarde um tempo para você acessar a página da TV A Caminho da Luz no YouTube, e é importante que você assista desde o prefácio, capítulo a capítulo. Esse livro tem 40 capítulos, então praticamente vai ser 41 programas, porque o primeiro programa é exatamente o prefácio de Emmanuel. É um livro em forma romanceada, exatamente de um acontecimento na Guerra do Paraguai, envolvendo Brasil e Paraguai. Personagens que ali estavam encarnados e agora eles desencarnaram, foram para o mundo espiritual, alguns reencarnaram, alguns continuam no mundo espiritual, e nós vamos ver então toda essa trajetória desses personagens especificamente falando. Então é muito importante você estudar cada capítulo. E também vou dar um conselho, se assim você o permitir. Faz como nós, pega um papel, uma caneta, e cada programa, cada vídeo, você vai anotando os nomes que vão sendo declinados. São muitos nomes. E você vai ver, por exemplo, um personagem da Guerra do Paraguai, hoje reencarnado com outro nome, e assim sucessivamente, para que você não perca o fio da meada. É muito bacana você se atentar a esses detalhes. Antes de começarmos hoje o capítulo 25º, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. É sempre um motivo de alegria para mim poder participar desses programas, que em primeiro lugar gera um motivo a mais para que eu estude, para que eu medite, para que eu analise aquele capítulo, aquele livro. O estudo das séries de André Luiz tem trazido para mim um conhecimento inimaginável, e ter a companhia tua e dos queridos telespectadores é um motivo de muita alegria. E também convido os bons espíritos a nos intuírem, já que humildemente reconheço as nossas limitações intelectuais, espirituais e morais. Portanto, sejam todos bem-vindos ao estudo do capítulo 25º de Entre a Terra e o Céu. O capítulo 25º tem como nome Reconciliação. Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu-o como silencioso apelo à vida mental. Dirigiu-se à pequenina copa, pensando em Zulmira, com o insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se via possuído. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Vimos que Odila tremeu um instante, ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Compreendi o esforço que a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino e, mais uma vez, reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. No fundo, não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme. Entretanto, aceitava o ideal de sublimação que se lhe implantara no sentimento e não parecia disposta
a perder a oportunidade de reajuste. Nesse momento da leitura, eu recordei imediatamente do livro Nosso Lar, quando André Luiz teve a oportunidade pela primeira vez, depois de mais de 10 anos desencarnado, ele teve a oportunidade de visitar seu antigo lar. E lá ele consta que a sua esposa havia continuado a sua jornada evolutiva, conhecendo e formando um outro lar, de que se falava pouco dos filhos, mas muitos podem dizer assim, mas André, se a gente diz que André Luiz for Carlos Chagas, a esposa de Carlos Chagas não se casou novamente. E ali conta que teve 3 filhos e Carlos Chagas só teve 2, sendo que passado alguns anos da morte do pai, um deles, que era o Evandro, também veio desencarnar num acidente aéreo, ficando apenas o Carlos Chagas filho. Como é que pode tudo isso? É importante nós mencionarmos que o livro Nosso Lar, ele teve que ser modificado muitas coisas para não revelar a verdadeira personalidade do espírito, já que ele era uma pessoa conhecida no Rio de Janeiro, a capital do Brasil até então. Já havia sofrido o processo, tanto Chico quanto a Federação Espírita Brasileira, pela família de Humberto de Campos, requerendo os direitos autorais e o valor da venda dos livros pela mediunidade do Chico. Então, teve a necessidade de formar todas essas teias de modificação para, no primeiro livro, não reconhecer a figura de Carlos Chagas. Mas fato é que não é fácil o trabalho de Odila, o reconhecer, o transformar, o modificar. Ela estava com bom ânimo, mas ela também ainda não havia totalmente se libertado daqueles ciúmes, o amor que ela nutria por Armando, hoje Amaro, era um amor que transcendia o elo apenas da amizade, eles nutriam um amor recíproco, e ela encorajar o companheiro para que desse bem com a segunda esposa era também para ela um grande desafio. Estava sendo para ela uma grande escola de renúncia, de aceitação e de comprometimento, e deixando um pouco o amor próprio, pensando num amor coletivo, pensando num bem maior. Então é um capítulo muito bonito desta Odila transformada. Dando continuidade, anotando-lhe a queda de forças, Clara abeirou-se dela e falou maternal: prossigamos firmes. Todo bem que fizeres a Zulmira redundará em favor de ti mesma. Não esmoreças, ajuda-te à vontade, à procura do bem, realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. O abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energias novas. Os olhos dela brilharam outra vez. Enlaçada ao marido, impeliu-o docemente ao leito em que a pobre doente repousava. A enferma, por certo, desde muito, perdera o contato com qualquer manifestação afetiva por parte do companheiro, e assim, ao lhe ver o semblante carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto. Zulmira, perguntou ele, inclinando-se para o seu rosto, ossudo e desconsolado, estás realmente melhor? Sim, sim, suspirou a interpelada hesitante. Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julgas seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida, desde a morte de Júlio. Então nós percebemos que agora Odila transformada deu uma vontade de viver em Amaro,
Porque Amaro também no capítulo passado já demonstrou estar desgostoso do casamento, desgostoso da vida, desgostoso disso e daquilo. Odila se melhorou, ajudou no surgimento de Amaro, e agora Amaro, físico, e Odila espiritual, junto com Clara, junto com Hilário, André Luiz e Clarencio, agora vão tentar reanimar a vontade de viver em Zulmira. Agora entra em uma nova fase. Ele cita aqui na frase final que depois da morte de Júlio é a primeira vez que eles passaram a ter uma conversa. Eles moravam dentro de casa como pessoas estranhas. Amaro se afastou de Zulmira, Zulmira foi para uma cama, logicamente envolvida por Odila, a filha estava num quarto em prece o tempo todo, entristecida. Então agora é o primeiro momento que nós vamos ver um desdobramento diferente para aquele lar. Notei que do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada que envolveram o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível. A desventurada senhora começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Clarencio, calmo, informou: como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos. Emite forças que não deixam margem a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. O ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou: aqui só uma nota de comentário importante. É um dito popular que fala: chorar lava a alma. Aqui nós estamos vendo que Zulmira, ela percebendo a sinceridade de Amaro, ela consegue captar aquela energia positiva que saía de Amaro, ela também entra naquela faixa de autoajuste e aquilo traz para ela o que Clarencio diz, esse tônico que lhe faltava. Aqui nós vemos a importância de uma palavra justa. Nós estamos percebendo que Amaro, ele não fez nada de diferente, ele foi com amor até a esposa e disse: olha, vamos junto resolver esse problema. Júlio já morreu. Não adianta a gente agora ficar prostrado numa cama. Já morreu, já aconteceu, vamos reanimar. A vida continua para nós. Temos Evelina, somos jovens, podemos ter outros filhos. Então nós estamos vendo como uma palavra pode modificar a vida de uma pessoa, aqui para o campo positivo, mas também, infelizmente, para o campo negativo. Dando continuidade, peço, confies em mim. Afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Amaro, exclamou a interlocutora agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Esqueçamos o passado, asseverou o esposo, decidido. Todos pertencemos a Deus. E acredito que a divina vontade vive conosco, em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida,
que o céu nos concedeu, é imprescindível lutar procurando a vitória. O início é muito interessante, porque Amaro, ele chama a responsabilidade para si quando ele diz: peço que confies em mim. Então veja, alguém tem que chamar a responsabilidade. Zulmira estava de cama. Ela precisava ter um estímulo. E o estímulo foi esse. Foi esse convite. Afinal de contas, somos companheiros um do outro. Tudo bem, aconteceu a morte de Júlio, ficamos todos tristes, mas agora é hora de reerguer, para que nós possamos ter um pouco de felicidade dentro desta casa, porque até hoje só teve dor, desgraça, dificuldade. E conforme ele vai colocando, né, ele diz outra coisa: esqueçamos o passado, como é difícil. O auto perdão. Nós falamos muito no movimento cristão do perdão, mas existe uma palavra que ela tem um significado muito mais intenso, é o auto perdão. É quando eu não me perdoo pelos erros que eu cometo. É o que estava acontecendo com Zulmira. Zulmira precisava do auto perdão, porque ela se punia, porque ela sabia que ela podia ter salvo Júlio, apesar de que nós já vimos que Júlio chegou o momento dele. Se não fosse naquela hora, seria numa outra. Se não fosse à vista dela, seria fora da vista dela, mas ele iria desencarnar afogado. Então nós percebemos nitidamente que isso é muito importante para a continuação. Então nós vemos aqui que é hora de transformar. É isso que ele convida Zulmira. E nós vemos que Zulmira começa a reagir. Como diz as palavras, caiu como se fosse uma chuva lavando a sua alma. As lágrimas foram como bálsamos que tranquilizaram o seu coração. Dando continuidade, ligado à mente da primeira esposa, que tudo fazia por ajudá-lo, prosseguiu com enternecedora inflexão de voz: não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração. Contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaze-te, vivamos nossa vida, temos Evelina e a nossa felicidade. A doente sentou-se, de olhos reanimados e diferentes, e, enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, vimos Odila, de fisionomia satisfeita, dirigir-se ao quarto da filha. Então, Amaro só conseguiu fazer tudo o que fez, falar tudo o que falou, porque teve o amparo e o envolvimento de Odila. Não foi Clarencio, não foi irmã Clara. Aqui nós já vemos Odila trabalhando como uma benfeitora daquele lar. Porque às vezes nós temos ideia de que benfeitor é um espírito muito iluminado. Não, benfeitor é um espírito um pouco mais iluminado, um pouco mais esclarecido, um pouco mais adiantado que nós. Nós não teríamos condições de ter um Emmanuel do nosso lado, um apóstolo Paulo, um João evangelista, porque são espíritos de uma grandeza imensa e nós ainda com uma inferioridade muito grande, não havia elo de ligação. E aqui Odila, ela no início do capítulo, André Luiz diz que ela estava receosa, que ela estava amedrontada e que veio uma pontinha de ciúmes. Mas Clara estava do lado de Odila e a manteve firme e ela conseguiu ver, peraí, a página mudou. Eu não sou mais a esposa de Amaro, agora eu sou uma benfeitora desta casa e eu tenho que agir como tal. Então ela ajudou nesse diálogo e quando ela percebeu que estava culminando para um entendimento entre o casal, quando Amaro diz, não, eu senti muito a morte de Júlio, eu também não queria,
mas ocorreu. Vamos agora pensar em Evelina e vamos pensar em nós dois. E foi nesse momento que o espírito de Odila saiu e foi também acariciar o coração da sua filha Evelina. Essa frase, André, é uma frase que diz muito, não é? A doente sentou-se, de olhos reanimados e diferentes. Então aqui, André, nós percebemos essa frase, o quanto essa frase é importante, porque essa frase traz uma condição diferenciada. Porque ela só se animou com as palavras de Amaro, reanimando-a para o dia a dia. Aqui nós vimos que foi uma intercessão de um encarnado. Foi Amaro dando o primeiro passo. Às vezes a gente quer que a espiritualidade faça uma coisa que depende também de nós, os encarnados. Dando continuidade, instintivamente, acompanhamo-la, de modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, colocou a destra sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Findos alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la. Fundiram-se ambas num amplexo longo e comovedor, misturando-se as lágrimas. Enfim, clamou a jovem maravilhada, minha filha, e em seguida a genitora descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo suplici. Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Evelina, desses espíritos que nós vimos nesse livro que estavam encarnados, era o mais evangelizado. Era o espírito que mais estava em conexão com a oração, pedia intercessão a favor de Zulmira, do pai, do irmão que partiu. Aqui conta que ela nunca teve problema com Zulmira e Zulmira com ela. O problema de Zulmira era com Júlio, porque ela trazia no arquivo mental inconsciente que já tiveram problemas no passado. E aqui nós vimos que, novamente, Odila vai até a peça-chave deste lar. Interessante, né? Vamos analisar. Às vezes as coisas vão passando pelas leituras, a gente não vai ligando um fato com o outro. O capítulo 25º está ligado ao capítulo 1º. Exato, que é da prece refratária. A prece refratária foi uma prece em que Evelina pede, em nome de sua mãe, que já estava desencarnada, que ajudasse ele. Se ela não estava em condição, então foi mandada para outro lugar pelo potencial evangelizado da própria pedinte, que no caso era Evelina. E ela achava, na sua ingenuidade, que ela estava pedindo para que a mãe intercedesse. Só que a prece refratária chegou no gabinete do ministro Clarencio, que é exatamente onde Evelina é uma pupila de Clarencio. Então nós vemos que depois de 25, no 25º capítulo, é que nós vamos ver que as rogativas no primeiro capítulo de Evelina se concretizam. E agora nós vamos ver Evelina colocando totalmente à disposição para ajudar o pai e Zulmira. Lembrando que Evelina teve uma reencarnação em que ela veio com a finalidade de auxiliar todos esses espíritos que estavam naquela casa. Isso nós já vimos Clarencio dizer em capítulos anteriores. E é uma coisa interessante, né? Que agora nós percebemos claramente que Evelina estranhava, porque não sonhava com a mãe. Ela não recebia orientação da mãe. E agora ela ficou surpresa de ver a mãe. Veja que coisa interessante. A mãe tentou, no começo, fazer com que ela ficasse contra Zulmira.
E ela não atendeu os anseios da mãe, porque naquele momento, primeiro que a mãe estava doente no campo psíquico, envolvido pelos ciúmes e pelo ódio. E segundo, é que o coração daquele espírito de Evelina não permitia que ela, pelo autocontrole vibratorial que ela tinha no campo da prece, aceitasse um pensamento negativo. Então nós percebemos que agora é que ela vê a mãe. Mamãe, mamãe, que bom te ver. É a primeira vez que ela consegue ver a sua mãe e ela fica feliz. Olha, André, o poder da prece, onde nós vamos ver daqui a pouco a importância da prece. Nós vamos falar muito sobre o poder da prece, para que a gente possa entender quanta valia tem uma prece para a nossa vida. Vamos continuar a leitura? Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, tenho pedido ao seu coração que nos auxilie. Sim, Evelina, sei que em tua abnegação não te descuidas da prece. Jesus terá recebido teus rogos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu Pai e a alegria de nossa casa. Continuarei orando. Não ouvides a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando para contribuir em seu apostolado divino. Comecemos por refundir a confiança em tua nova mãe. Faze-te melhor para ela, procura-a, desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Se o anjo do serviço em nossa casinha singela, Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha, aproveita a oportunidade e faze o melhor. Então, nós percebemos, André, que a prece é importante, mas agora a mãe, a Odila, fala uma outra coisa muito importante. A prece é importante, revigora. Ela diz que ela deveria fazer prece para Jesus, que tudo vê, que tudo sabe, e quem está por perto assimila o poder da prece. Mas Odila fala uma coisa muito mais interessante, André. A prece em ação. Não é aquela que nós ficamos isolada num quarto. Evelina era nova, não tinha essas orientações ainda, porque a família naquele momento não conjugava das questões religiosas. Amaro havia abandonado tudo com a morte de Odila. Zulmira não era religiosa, longe disso. Então ela mostra, olha, você vai ter que ser uma filha, uma irmã, fazer da oração cumprir-se no dia a dia nas pequenas tarefas da casa, guardar a sua roupa, guardar a escova de dente. Ela começa a colocar as coisas pequenas, lavar algumas louças. Isso é oração também, isso é prece, isso ajuda quem está do nosso lado passando pelas dificuldades da vida.
Então essa colocação de Odila vai tocar profundamente, nós vamos ver agora, na continuidade, exatamente a reação de Evelina, o gesto dela. O pai já está no quarto reanimando Zulmira. E agora ela vai ter um papel importantíssimo e todos vamos acompanhar daqui para frente o que Evelina faz para ajudar o pai e para ajudar Zulmira. Evelina, com indefinível contentamento, a iluminar-lhe o rosto, enlaçou a mãezinha com extremada ternura e beijou-a muitas vezes. Logo após, passando a obedecer à mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Tão grande se lhe afigurava a própria ventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Estendeu as mãos em torno, como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos de carne, conservando perfeita lembrança da inolvidável entrevista. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Fim da higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zulmira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a leve refeição da manhã. Amaro e a companheira receberam-na, encantados. Meu Deus, disse a doente sorrindo, tenho a impressão de que um anjo penetrou nossa casa. Tudo hoje amanheceu, contentamento e bom ânimo. Então aqui nós vimos que Odila era a peça central para a modificação daquele lar. Enquanto Odila usava toda a sua influência para prejudicar a felicidade daquela família, o que aconteceu? Zulmira estava acamada, os filhos, no caso Júlio, havia desencarnado, Evelina estava angustiada, Amaro estava apático com a vida. Aqui nós já vemos uma transformação. Aquela mulher que estava utilizando toda a sua potencialidade para manter aquele lar escravizado ao seu desejo caprichoso, começou a receber o seu influxo de melhora, de progresso. Então ela, reunindo forças do íntimo de sua alma, ela envolve Amaro, envolve a figura da sua filha Evelina, para que possam agora ajudar Zulmira. Lembrando que em capítulos anteriores já foi esclarecido que Júlio precisa renascer no ventre de Zulmira. E antes que isso ocorra, Zulmira precisa estar minimamente bem, porque ali ela não tinha condições emocionais, psicológicas e físicas para albergar no seu ventre uma gestação. Então precisariam de todo este trabalho hercúleo envolvendo a família física e a família espiritual para que ela possa reagir, ter vontade de viver e também para que os encarnados e os desencarnados possam ajudar diretamente a figura de Júlio, que se suicidou no Paraguai e comprometeu-se na última existência e também nesta pequenina que veremos em capítulos futuros. Uma das obras básicas do Pentateuco Espírita nos fala de uma maneira belíssima, que é o céu e o inferno. Até hoje, as religiões tradicionalistas foi dizendo para nós que existe o céu e existe o inferno. O céu sempre foi apontado para cima e o inferno sempre apontado para baixo. O céu para os espíritos bons, o inferno para os espíritos que não têm salvação.
E isso sempre foi, logicamente, um grande campo de debate na filosofia das religiões, porque haveria um complemento para entender de maneira melhor a criação de Deus. O Espiritismo, nessa obra, nos traz uma visão exatamente explicitada nessa frase que Zulmira usa: hoje desceu um anjo em nossa casa. Alguns dias anteriores, Zulmira dizia: a nossa casa está sob a égide do inferno. Isso demonstra claramente o que vem dizer a criação divina. O estado angelical e o estado demoníaco não é, como se pensava a Igreja, uma região geograficamente explicada. Não. Hoje nós conseguimos entender que o céu e o inferno está dentro da nossa mente. Nós, ora estamos no céu, ora estamos no inferno, daquilo que nós fazemos da nossa própria conduta, seja desta ou seja de uma outra existência. Por que de outra existência? Porque quando nós estudamos no livro No Mundo Maior, que ele vem trazer para nós sobre o estado da consciência, que ele fala que é um porão que nós temos dentro de nós temos 2 andares e um porão, são 3. Ele diz que é o inconsciente, o consciente e o superconsciente. O inconsciente são todos os arquivos que nós temos de vários momentos reencarnatórios, de várias reencarnações do passado. O consciente é o nosso momento presente, aonde podemos ter acesso no subconsciente apenas na nossa última existência, como nós estamos vendo aqui. E mesmo assim, precisamos ter auxílio através de hipnoses para abrir esse arquivo. E com certeza o superconsciente é o nosso futuro. Então é do consciente, aprendendo a conviver com aquilo que nós resgatamos no nosso passado criminoso, mas ao mesmo tempo formando no superconsciente aquilo que nós queremos para a nossa vida no amanhã. Então é muito interessante o que ela coloca. Agora ele está vivendo um estado angelical. Vamos continuar a leitura. Evelina alcançou o leito, reuniu os 2 cônjuges num só abraço e falou jubilosa: sonhei com mãezinha. Vi-a tão nítida, como se ainda estivesse conosco. Afirmou que necessitávamos de amor e recomendou: seja eu para Zulmira, a filha que ela não tem. Ah, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. O ferroviário anotou satisfeito a informação, guardando, porém, consigo mesmo as recordações da noite para não ferir as suscetibilidades da companheira. E Zulmira, a seu turno, embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessara, sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias reminiscências, para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. Fixando a madrasta com embevecimento, a menina acrescentou: quero ser melhor, mais diligente e mais amiga. Papai, você e eu seremos doravante mais felizes. A pobre senhora suspirou reconfortada e aduziu: sem dúvida alguma.
Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nesta manhã para que a nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência. Aquele testemunho de gratidão, partido com a melhor espontaneidade da mulher considerada, até então, por inimiga, tocou as recônditas fibras da primeira esposa de Amaro, que, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento e o regozijo. Irmã Clara abraçou-a e falou humilde: chora, minha filha, chora de júbilo. Em verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos de nossa vida. É um capítulo bonito, o livro todo, mas esses 2 últimos capítulos, o passado e este, vêm tocar mais fundo em nossos corações. Esta Odila transformada, envolvendo Amaro, envolvendo Evelina, para o surgimento da Zulmira. No final, nós vimos agora Evelina preparando um café da manhã para a Zulmira. Disse que sonhou com a mãe e a mãe pediu para que ela fosse uma filha para o seu coração. Amaro também recordava vagamente do que sonhara, mas não disse para não ferir o coração da sua atual esposa. E ali, Zulmira, ela diz: sem dúvida, Odila é um anjo bom, um amigo bom, uma amiga boa, que vem em nossa direção para contribuir com a nossa felicidade. E aquilo foi pronunciado com muita verdade, porque eu posso enganar um outro encarnado quando eu dou uma opinião, quando eu falo algo, mas eu não engano os espíritos. E Odila percebeu que aquilo realmente partia do coração de Zulmira, não era da boca para fora, não era para fazer média com Amaro, média com Evelina, não, aquilo partiu. E aquilo tocou muito o coração de Odila, porque ela viu que partiu do coração de Zulmira. E irmã Clara diz: esse é o pagamento pelo teu esforço, pela tua dedicação, pelos frutos do teu exemplo, pela tua renúncia, porque aqui Odila também está renunciando. Não é fácil ver aquele espírito que ela amava, ela incentivando que o casamento dê certo. Não é uma tarefa das mais simples. Odila também está se esforçando muito. Então é um capítulo, tanto este quanto o passado, que estão intimamente ligados, tocou muito os nossos corações. É interessante nós notarmos, André, se nós pararmos um pouco, eu faço já quase 35 anos na Casa Espírita o chamado atendimento fraterno. O primeiro trabalho de atendimento fraterno que teve no Brasil fomos nós que escrevemos quando o diretor do Departamento de Doutrina da USE. E eu me lembro que naquele momento, na década de 80, nós já víamos a necessidade das casas espíritas ter esse trabalho, que é um trabalho de atender as pessoas. O movimento crescia muito, principalmente os problemas familiares vinham para a casa espírita, e nós não tínhamos nenhum preparo para isso. Quando nós lemos uma mensagem como esta, uma história, nós começamos a perceber que, se não nós, ao nosso redor, existem muitas famílias que vivem os mesmos problemas. Nós já fizemos o culto do Evangelho no Lar todos os dias, na época da pandemia. E eu me lembro que o nosso Dr. Adroaldo sempre nos orientava: pede para as pessoas compartilhar, porque tem muitos familiares, muitos amigos que nesse momento estão num leito de dor. Então o Evangelho é a luz que nós podemos levar para dentro da casa do próximo, começando dentro da nossa casa. Então é uma história muito viva, é uma história que acontece de maneira muito mais corriqueira do que nós imaginamos, e nós podemos sim auxiliar e muito,
fazendo com que haja uma mudança de padrão vibratória nesses lares. Ao encerrarmos o nosso estudo de hoje, o nosso vídeo, nós convidamos as amigas e os amigos a cooperarem com a TV A Caminho da Luz no YouTube. O seu like e o seu comentário aqui no vídeo são fundamentais mecanismos para o YouTube reconhecer o trabalho que está sendo feito. Se você ainda não é inscrito no canal e ainda não habilitou as notificações, que é o sininho, por favor, se inscreva. Se você é espírita, dirigente espírita, cooperador de uma casa espírita, divulgue. Se está te ajudando, trazendo informações novas, com certeza ajudará também a outras pessoas. Seja um propagador do programa. E sobre o YouTube, nós temos também o botão Seja Membro, em que você pode ajudar quantos meses desejar, com valores alternados, e cada mês você pode ajudar com um valor diferente, e ali você vai poder ajudar as atividades do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A sua ajuda ela é muito importante para as atividades assistenciais. Temos também o Telegram e o WhatsApp. O Telegram você procura pelo canal Divulgando Espiritismo, e o WhatsApp é 19 997 782794. E conheça a nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. E temos também os livros em forma de e-book pela plataforma da Amazon. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Agradeço de coração a sua companhia e a sua audiência. Um beijo carinhoso no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.